Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma live da pós-graduação em AD, Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação, dentro da disciplina de Inclusão Digital. Eu sou a Maria Adelina Halpes Ganzerno, sou bacharel em Informática pela UBRA, especialista em Informática Educativa, tenho mestrado e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática, com ênfase em Tecnologia Assistiva para Deficientes Visuais, professora adjunta dos cursos de Computação e Pedagogia da UBRA e também professora colaboradora do grupo de pesquisa LEI, tá? E professora da disciplina de Inclusão Digital da pós. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos e agradecimentos antes de iniciarmos. Como estamos falando em inclusão digital, contamos com os nossos intérpretes, a Vanessa e Vinícius. Obrigada pela disponibilidade e parceria para a nossa live. Agradecemos o professor Ramon Lumers, que está nos proporcionando suporte técnico e a transmissão da live. Nosso muito obrigado. E um agradecimento muito especial à nossa convidada de hoje, a Fernanda Schuch Sápiras, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Luterana do Brasil, mestre pela mesma instituição, professora graduada em licenciatura plena em matemática pelas Faculdades Integradas de Taquara, ex-bolsista PIBID em projetos de laboratório de matemática e professora de oficinas de matemática para aulas inovadoras. Experiência também com alunos de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Apresentação feita. Passo a palavra para a Fernanda para compartilhar conosco um pouquinho de sua experiência e conhecimento. As perguntas podem ser feitas pelo chat, que serão respondidas após a fala. Fernanda, muito obrigado e contamos com um pouquinho do teu conhecimento. Muito obrigada, pessoal. Me sinto muito acolhida de estar aqui nesse momento para falar um pouquinho com vocês sobre as tecnologias e sobre elas na nossa sala de aula, ok? Nosso título de hoje, então, são as ferramentas cognitivas digitais em sala de aula, tornando possível a inclusão digital. Isso, muito obrigada. Pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês nesse início sobre alguns termos que quando nós falamos sobre tecnologias, é importante nós termos a distinção, ok? Nós temos, da mesma forma, quando falamos da alfabetização, nós falamos também na alfabetização digital, no letramento digital e na literacia digital. Mas é importante nós fazermos a diferenciação entre esses termos, ok? A alfabetização digital é aqueles conceitos básicos quando a gente lida com a tecnologia. Saber ligar, desligar o computador e saber que existem aplicativos e outras ferramentas, seja no nosso smartphone, no nosso computador, que nos podem auxiliar, ok? A alfabetização é uma coisa muito simples, é saber o básico do básico, ok? Quando a gente fala de letramento, o letramento vai um pouquinho mais fundo, porque eu não só sei que aquela ferramenta lá existe, mas eu sei utilizar ela da forma básica. Vamos pegar o exemplo, então, de uma câmera, ok? De um smartphone. Na alfabetização digital, eu sei que existe o smartphone, existe uma câmera digital naquele smartphone, ok? Eu consigo acessar a minha câmera digital e eu consigo, talvez, tirar algumas fotos. No letramento digital, eu vou além disso. Eu sei que o meu telefone, além de tirar fotos, eu consigo utilizar atalhos por ele, onde eu posso acessar essas fotos. Existem também filtros, existem diversas configurações. Eu posso colocar minha imagem em HD, em Full HD, ou configurações menores, para ela pesar menos no meu telefone, ok? Mas eu ainda sei que está ligado à utilização dessa tecnologia na minha vida, tá? Quando eu vou falar da literacia digital,
a literacia digital, ela vai além, ok? Eu vou falar da literacia digital ainda no âmbito do telefone. Por quê? Eu tenho uma foto que eu tirei na minha alfabetização digital. Eu usei um filtro nela que eu sabia porque eu já estou em nível de letramento digital. Mas na literacia digital ela vai mais além. No momento que eu tenho uma literacia digital, eu entendo que aquela foto que aparece naquele computador, ela é um recorte da minha realidade, que ela pode muito bem estar representando algo que no todo não se confirma. É literalmente quando a gente olha aquela foto de perfil, sabe? Do Facebook, no Instagram, que a gente olha a foto de perfil e quase não reconhece a pessoa. É mais ou menos isso. Ter noção que nem sempre tudo que a gente enxerga por meio daquela foto é a realidade. Por isso, eu trago a definição de literacia digital. A literacia digital, ela vê a utilização crítica das tecnologias digitais, ok? De uma forma que ocorra, então, o posicionamento e a adoção desses comportamentos conscientes e críticos, que levem a um empoderamento. A pessoa se utiliza disso para crescer, para se desenvolver. Nós entendemos, então, que ele está muito mais relacionado com capacidades intelectuais, de utilizar a tecnologia, de perceber essa tecnologia, e que muitas vezes, então, se refletem por meio dessas habilidades tecnológicas. Mas é muito mais esse entendimento, essas capacidades intelectuais de perceber o que está por trás de tudo isso, de ser crítico com a tecnologia. Ok? Hoje, então, eu vou trazer para vocês aqui duas ferramentas. Eu mostro no primeiro lado uma ferramenta digital. Tudo que está no nosso computador, basicamente, ou no nosso smartphone, pode ser considerado uma ferramenta digital. Mas se a gente for analisar o calendário, ok? No calendário, eu tenho uma forma de organização que muitos nós utilizamos. Ele serve para facilitar a minha vida, mas ele pode muito bem ele foi uma substituição de um calendário de papel. Ele é a substituição de uma outra forma de tecnologia que nem sempre é digital, ok? Eu vou falar para vocês hoje de outros tipos de ferramentas. Nós temos as ferramentas cognitivas digitais. Por que esse ênfase no cognitivo, ok? Ao ênfase no cognitivo, ele vai remeter a essa ideia da literacia digital, do desenvolvimento dessas habilidades ao trabalhar com a tecnologia, de levar a pensar, de construir um conhecimento utilizando dessas ferramentas, ok? Do outro lado, eu trago o Scratch, que é uma das principais ferramentas que eu utilizo, então, na minha sala de aula. Bom, falando agora de outras também ferramentas cognitivas digitais, eu faço o convite a todos vocês. Quem está com o seu celular por perto pode pegar o celular. Quem tem um leitor de QR Code, nós podemos utilizar ele hoje, ok? A maioria de vocês sabe, mas para quem não sabe, o QR Code, ele é uma forma de compartilhar informação, onde a gente mira o telefone, o dispositivo móvel, na frente do QR Code que vai aparecer, e ele vai nos levar, então, para algum material. No caso da apresentação, são os sites, ok? De acesso a essas informações. Hoje, eu vou falar sobre algumas ferramentas disponíveis para o tablet, ok? Por que eu trouxe o tablet? Eu entendo que muitas vezes o tablet ele é pouco utilizado na nossa sala de aula. Eu sei que o acesso ao tablet, às vezes, ele é um pouquinho mais difícil. Mas para quando a gente está falando em inclusão digital, eu acho que o tablet é uma das principais ferramentas. Por quê? Porque ele tem uma tela maior, ele permite que a criança, o meu aluno, o indivíduo, ele lide com
o que está aparecendo naquela tela por meio das mãos, sem necessariamente precisar de todo uma preparação anterior. Existem canetas hoje que também podem ser utilizadas com o tablet. Então, o tablet, ele existe hoje tablets que são muito mais acessíveis, e quando a gente vai trabalhar ainda com a inclusão, existe a possibilidade da compra de menos equipamentos, devido ao atendimento, às vezes, mais individual ao aluno. Então, eu quero falar dos editores de imagem. Eu sei que a maioria de vocês pensa, tá, mas editor de imagem. Existem várias coisas que a gente pode fazer com editor de imagem. Hoje, editores de imagem, eles não servem só para desenhar. Existem editores onde eu posso programar adesivos para colocar nos desenhos, no que está sendo criado, permite que o meu aluno possa se expressar por meio daquelas formas, por meio daquelas cores. Ele não consegue desenhar um quadrado, de ter uma ideia do quadrado, mas utilizando as ferramentas disponíveis no editor de imagem, ele dá a ideia da forma geométrica que ele deseja, o próprio editor já vai trazer, o próprio editor já vai formar. Então, editores de imagem sempre são muito esquecidos, mas eu acho uma das ferramentas cognitivas mais interessantes, porque permite ao meu aluno criar, e é isso que a ferramenta cognitiva busca, do criar algo, de fazer o aluno pensar e ele criar algo. Depois, eu trago um outro app que eu acho incrível, a Inventeca. A Inventeca, pessoal, ele é um app que é disponível para o tablet e alguns celulares também, mas eu acho que ele é muito melhor do tablet. Por quê? Porque a Inventeca, ela vai te trazer um repositório com várias histórias, com vários livros. Mas onde está o cognitivo isso? A criança cria a sua própria história, a criança cria a sua narrativa. Existe a possibilidade de ir passando as páginas e a criança vai fazer a narrativa para aquela história. Cada história podem existir milhares de versões. E ainda, o próprio aplicativo, ele pode gravar a voz da criança enquanto que ele está lendo, enquanto que ele está fazendo essa criação. E depois ele passa como se fosse um vídeo, como se fosse uma animação. É muito interessante e leva a criança a refletir. Todos aqueles conceitos de organização espacial, conceitos de organização temporal e também a própria criatividade que é inerente da construção de histórias. Então, agora, eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que é a Inventeca. Aqui nós temos algumas imagens, nós temos uma criança utilizando o tablet com a história de um dragão. Aqui do lado eu tenho a imagem do que aparece quando a criança está utilizando o app. Aqui nós temos a história do pássaro que vai talvez roubar o barco do menino. E assim que o indivíduo, a criança que está lendo a história, termina essa narrativa, ela vai lá e coloca para o lado, que é como se virasse a folha. Ela está contando a história, ela está virando a folha e o app está gravando o que ela está fazendo, o que ela está falando, que depois pode ser compartilhado com as outras pessoas. Esse é um detalhe muito importante das ferramentas cognitivas, o compartilhamento. O conhecimento não é só meu, o conhecimento é de todos. Eu aprendi por meio dessa história e eu posso ensinar alguém por meio dessa história. E isso é muito legal. Depois, nós temos aqui outra imagem também da Inventeca, onde fica colocado, então, fica destacado toda a parte do criar e compartilhar. Como é que a gente compartilha? A gente pode, desde gerar um videozinho, ok? Até no próprio repositório deles. Isso daí depende, a princípio,
qual o tipo de classificação que a gente quer. Mas, então, o compartilhar, o levar ao outro o que está sendo construído pelo aluno. Depois, para o tablet, principalmente, nós temos o Scratch Junior. Vocês vão ver, eu vou falar bastante nessa live sobre as ferramentas Scratch, porque eu, a princípio, sou apaixonada por elas. As ferramentas Scratch são ferramentas cognitivas que nós utilizamos, principalmente quando a gente está trabalhando a parte de programação, ok? A gente utiliza nos estágios iniciais de programação, porém, ela vai muito além disso, ok? O Scratch Junior, ele está aparecendo aqui na nossa imagem, ok? Nós temos vocês estão me escutando? Sim. Aqui nós temos a imagem que aparece, ok, pessoal? Aqui, essa imagem que tem o gatinho, o palco, ok? Isso tudo ele inicia em branco. Então, é tudo criações que a criança vai fazer, que o nosso aluno pode fazer. E o interessante é que, para mexer esses personagens que estão aqui na tela, usa-se esses bloquinhos, ó. Eu vou andar com o bloquinho, eu vou subir, descer com o bloquinho, eu vou pular, ou então eu vou girar, ok? Vocês veem que aqui do lado tem o gatinho embaixo na faixa branca, ok? Isso quer dizer que esses blocos que estão aqui é o que o gatinho vai fazer. Cada personagem que está aqui, tanto o celeiro quanto a galinha, eles podem ter a sua própria configuração, podem ter seus próprios movimentos. Ele é um aplicativo pictórico, então ele não tem escrita, é tudo a partir de imagens, e ele é muito interessante para a inclusão digital, ok? Indo agora para os computadores, tá? Eu quero falar um pouquinho de ferramentas que vocês já utilizam bastante. As ferramentas do Google Education. Eu achei importante destacar elas porque, sim, a gente já utiliza, ela vem entrando no nosso cotidiano agora há mais tempo, ok? Mas, para muitos, elas eram novidades até pouco tempo atrás. Eu vou falar, então, um pouquinho da apresentação Google. Como vocês sabem, todo o pacote Education, ele tem diversas ferramentas que podem ser usadas como meras ferramentas ou como ferramentas cognitivas, ok? Qual é a parte interessante das apresentações? Além de todos esses itens de acessibilidade, como mostra aqui do lado, que existe o leitor de tela para ele, existe as legendas, a compatibilidade com Braille, além de todos esses itens de acessibilidade que fala ali do lado, o Apresentações Google, ele tem essa parte do compartilhar. Então, a gente volta a esse item. Para uma ferramenta cognitiva, eu preciso compartilhar o conhecimento. Eu posso fazer ele individual. É muito interessante, mas o mais interessante que ele se torna é quando eu compartilho isso. Eu posso compartilhar com o meu professor, quando ele vai dar um feedback de volta, que vai me mostrar outros campos que podem ser explorados, outros conhecimentos que podem ser explorados ali. Eu posso compartilhar com o meu colega, eu posso fazer em dupla. Quando a gente trabalha com tecnologia, é muito interessante trabalhar em duplas, ok? Porque os alunos, quando vão trocando ideias, quando vão refletindo entre si dos diferentes campos, existe muita criação, muito desenvolvimento nele. Então, sim, a apresentação Google é uma delas, muito interessante para ser utilizada. Uma que geralmente é esquecida e que eu acho bem legal é o Desenhos. O desenho, ele é quase um editor de imagem também, onde a gente pode criar, editar e compartilhar esses desenhos. Ele vai trazer formas. Qual é o diferencial, então, desses desenhos Google?
além desse compartilhamento, ele tem todo um repositório de fácil acesso dentro dele, ok? E ele tem compatibilidade para o leitor de tela e para Braille. Nós temos também o formulários Google, que eu acho que é um dos que mais está sendo utilizado nesse período agora de pandemia. Os professores estão utilizando muito, muito, e é muito interessante porque o formulários Google, ele tem essa opção do criar, do fazer, ok? Mas o que é o mais interessante? O resultado que gera a partir dele, os dados que gera a partir dele. E é importante sempre o compartilhamento e a reflexão sobre o compartilhamento. O que foi apresentado? Sempre. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com os alunos. Eu precisei trabalhar muito com os meus, tenho certeza que vocês, com os de vocês também. O compartilhamento e a reflexão nunca é no sentido de eu vou criticar a atividade do meu colega, eu vou talvez não no sentido de tratar mal, mas no sentido de uma crítica desconstrutiva. A reflexão sempre precisa ser construtivo. Bom, eu acho que o meu colega poderia ter feito isso diferente. Porque desse jeito é mais legal, esse jeito talvez a gente poderia ver esse e esse aspecto. Então, de trabalhar isso com os alunos, o compartilhamento, a reflexão construtiva. Para mim, apontar algo do meu colega, eu preciso dizer por que aquilo precisaria ser diferente e como ele poderia ser. Se eu não tenho uma sugestão para dar em cima daquela reflexão, que tipo de reflexão é essa? Então, isso é uma coisa que é muito importante de trabalhar com os nossos alunos também. E o Documentos Google, que é muito legal. Eu acredito que esse é um dos menos utilizados e com mais possibilidades. Por quê? Além de toda essa parte de compartilhamento que ele pode com o aluno, com os colegas, o Documentos Google, ele é um portfólio vivo. Eu posso colocar imagem, eu posso colocar vídeos, eu posso colocar links, e tudo isso sendo compartilhado em grande grupo. Eu posso ter o meu portfólio, que é só que eu edito, eu e meu colega, talvez em dupla editamos, mas todo mundo pode ter acesso a ele a tempo real e pelo menos para visualização. Entendem? Então, assim, mesmo que seja meu, eu estou compartilhando essas ideias em tempo real e toda vez que eu faço uma alteração nela, todos conseguem ver essa alteração. Não precisa ser só entre eu e meu colega, entre eu e meu professor. O Documentos Google, então, é um portfólio vivo, só esperando ser utilizado. E depois, a transcrição instantânea, que eu acho que é um dos mais interessantes, só que ele é apenas um app. Ele é um app, então, para o dispositivo Android, que captura falas e sons e que a gente pode, então, ver como texto numa tela. A transcrição instantânea, então, está disponível para smartphones, principalmente, ok? Eu coloquei aqui porque, como era uma ferramenta do pacote do G Suite, eu achei interessante colocar junto com as outras. Então, qual é sempre o principal? Utilizar a tecnologia com um objetivo de construção, sempre tendo foco do que fazer com ela. Construir, compartilhar, refletir. A tecnologia cognitiva vem buscar isso. Outra ferramenta cognitiva que eu acho bem interessante são os geradores de e-book. Vocês já proporam para os alunos de vocês construir um livro? Olha só que interessante, que legal. Que pessoa hoje não gostaria de escrever um livro? Tanto que existe uma demanda que diz que antes de morrer, todos deveríamos escrever um livro. Por que não? Olha só, hoje os e-books estão disponíveis, estão acessíveis, ok? Eu posso muito bem
criar algo e a partir seja uma história em quadrinhos, seja um texto didático, por que não? Vindo então para essa parte mais do conteúdo a ser trabalhado, por que não propor ao aluno a construir um e-book didático sobre determinado aluno? Porque ele vai poder, além de fazer toda essa construção conceitual inerente ao conteúdo, que sim, a gente trabalha ainda em sala de aula, ok? Ele vai ter que procurar imagens que caibam naquele contexto, ele vai ter que procurar exemplos, talvez exercícios, por que não? Então, os geradores de e-books são muito interessantes para serem trabalhados como uma ferramenta cognitiva. Aqui eu vou apresentar um para vocês, que é um dos principais que eu uso, porque esse daqui é em português. Existem outros que também são interessantes, ok? Mas esse aqui eu gosto porque, por ser em português, os alunos não têm tanta resistência. Às vezes, quando a gente utiliza uma ferramenta que ela é em inglês, os alunos acabam apresentando uma resistência que não é necessária, porque a maioria deles entendem, sim. Às vezes, eles querem colocar um detalhe ou outro ali, mas por ser em português é muito interessante. Olha só, nós temos aqui a parte inicial, vocês têm aqui dois e-books que eu já tinha criado anteriormente, ok? Aqui tem um sobre matemática. Qual é o interessante disso? Vamos pensar dificuldades de visão. Eu posso fazer um material com uma letra muito maior, que não vai ter dificuldade de ver, ok? Eu posso fazer o desfoque do fundo, se for necessário, ok? A capa, ela é mais ou menos padrão, ok? Eu posso tirar uma imagem de capa e carregar ela também. Não, a ferramenta me possibilita isso, ok? Mas o fundo, ele é mais ou menos padrão. O que vai mudar? Aqui, quando eu começo a editar o meu e-book, o tamanho da letra, o tipo de organização que ela vai ter, ok? Esse aqui eu coloquei numa letra bem grande, pensando que talvez seria um aluno com dificuldade visual, certo? Mas por que o e-book vai se tornar tão interessante depois? Olha só, eu posso colocar links, ok? Dentro dos links, dirige o aluno, talvez, para uma fala mais simplificada ou uma fala mais teórica, dependendo qual é o tipo do objetivo. Lembrando sempre que a gente precisa de objetivos na hora de trabalhar com ferramentas cognitivas, ok? Esse daqui é livros digitais, é bem isso, livros digitais, ok? E ele é em português, disponível totalmente gratuito, ok? Deu. Depois, nós temos os criadores de desafio, que eu também acho interessante, porque o professor pode criar o seu próprio desafio a partir do momento que vai colocar parâmetros que são bem simples de serem organizados, ok? Tanto do título, aqui eu tenho um criptograma, então eu coloco o título da minha atividade, eu posso colocar a frase que eu quero que seja criptografada. Depois eu posso utilizar números, letras ou símbolos para ser utilizado como criptografia, ok? E a distribuição deles para criar o criptograma em si, certo? É bem interessante porque vem bem ao encontro dessa parte da leitura, da substituição, da organização, ok? E ele pode ser aumentado, então ele é acessível também nesse ponto. Depois, além do Scratch Junior, eu tenho o Scratch.
O Scratch, agora, então, ele é para computador. Ele é dirigido ao computador principalmente, certo? O Scratch, ele é, na realidade, uma linguagem de programação que a gente utiliza para construir jogos digitais, histórias, animações, ok? Ele tem disponível online também no site dele, certo? Essa daqui é a visão inicial do Scratch, também ele é branco. Vocês viram que é o mesmo gatinho do Scratch Junior. Por quê? Porque a linguagem começou no Scratch e depois eles viram, poxa, mas se a pessoa não sabe ler, porque esse daqui precisa ser letrado, porque os códigos, os blocos são todos escritos. Então, eles perceberam, se a pessoa não é letrada, ele não pode utilizar. Então, foi que surgiu o Scratch Junior, ok? Mas qual é a ideia? É a mesma do Scratch Junior. Arrastar esses bloquinhos aqui para o meio, ok? E criar uma lógica que o personagem vai seguir e vai se movimentar a partir dessa lógica, ok? Eu vou mostrar ele um pouquinho mais depois. Aqui a gente consegue ver os blocos já unidos, que onde o meu indivíduo ele ia se movimentar. Ali eu tenho o personagem de um menino numa cidade. O personagem pode ser escolhido, o fundo pode ser escolhido, ok? Ele é totalmente interativo e ele pode ser compartilhado online. Se vocês verem, aqui está na minha conta, tem minha foto lá em cima e tem o botãozinho de compartilhar. Depois que eu tenho ele pronto, eu posso compartilhar na rede e disponibilizar o link para as outras pessoas também. Smartphones, pessoal. Os smartphones também, hoje em dia, tá na sala de aula, não adianta. E sim, existem muitas ferramentas interessantes a serem trabalhadas com ele, tá? Eu vou falar um pouco do Plickers, que eu acredito que a maioria de vocês já devem ter utilizado, ok? O Plickers, ele é um aplicativo que... Por que ele é tão fácil de ser utilizado? Porque quem precisa ter a tecnologia é o professor, ok? O aluno vai utilizar o Plickers como se fosse QR Codes. Vocês vejam que na imagem os alunos, cada um está segurando uma plaquinha, ok? A plaquinha é essa aqui, tá? Se vocês percebem, ela tem o A, o B, o C e o D. São as opções de resposta, ok? Em cada um de seus lados. Conforme a letra que está dirigida superior, do lado superior, é a resposta que o aluno está dando para a questão do professor, ok? Então, o que acontece? O professor faz o cadastro de todas essas questões, dessas perguntas que ele vai utilizar com os alunos, e depois ele questiona, ele pode fazer toda a reflexão, tal, por que não no meio de uma aula, ok? Eu vou fazer uma aula sobre, não sei, talvez relevo, ok? E colocar pequenas questões nesse meio tempo e fazer essa interação entre os alunos. Os alunos vão respondendo, erguendo a plaquinha, e a própria resposta já aparece em gráficos, ok? É muito interessante, porque aparece toda aquela parte da participação na construção da aula. Eu não só estou apresentando, não só estou trazendo conhecimento, meu aluno sabe muito, por que não ver o que ele acha, o que ele está percebendo daquele momento? E a gente recebe um feedback na hora também dos próprios alunos. Tomtastic. O Tomtastic, ele é bem interessante, ele serve para tablet também, ok? Mas como ele tem disponível para o celular e ele é uma ferramenta de construção, principalmente para o aluno, eu acho que para o celular ele fica mais interessante. O que é o Tomtastic? Ele é uma ferramenta que vai proporcionar a construção de animações, histórias, inclusive para quem trabalha com método científico. Ele tem uma variação dos seus layouts que é só para o método científico, que já vai trazer pergunta, hipóteses, procedimentos,
todos eles para serem organizados por meio de animações. Então, a gente pode escolher a pessoa, escolher o indivíduo, o personagem que seria na nossa animação, nós podemos colocar a nossa imagem nele, o aluno pode falar, pode gravar a sua própria voz, construindo a sua animação, construindo o seu próprio relatório. E uma das coisas que eu acho muito interessante no Tontastic é que ele tem um menino numa cadeira de rodas que mostra representatividade, que eu acho que também é muito importante isso, né? Que às vezes não são todos os aplicativos que se lembram disso. Então, a gente viu um pouco das ferramentas cognitivas tecnológicas, tá bom, pessoal? Eu falei meio rápido, eu sei que vocês devem ter algumas dúvidas, eu vou tirar elas depois, mas por que eu falei tão rápido? Porque eu quero mostrar para vocês também um pouquinho, vamos lá? Então, eu vou mostrar um pouco do Scratch Junior e, se der tempo, eu quero mostrar o Scratch também, tá? Começando, então, com o Scratch Junior. Tá. Pessoal, esse daqui é o Scratch Junior, certo? Eu mostrei ele para o tablet para vocês, porque ele é inicialmente principal para o tablet, e eu acho que quando a gente vai trabalhar a inclusão, essa possibilidade do usar os dedos, do usar as mãos é muito interessante, do que ficar preso, talvez, a um mouse ou algo assim do computador. Mas ele tem também disponível para o computador, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eles são iguais, ok? Aqui eu tenho a minha página inicial, certo? Que é o Scratch Junior. Ele vai dar pequenos sons durante a sua utilização, mas ele é puramente intuitivo e pictórico, ó. O início, se tem dúvidas, ok? Os meus projetos, obviamente, eu peguei um em branco, eu vou criar um novo que eu quero mostrar para vocês. Ó, esse daqui é o Scratch Junior, ele tá vindo com esse personagem aqui, que é o Tic, ok? Eu posso continuar com ele, ou então eu posso escolher outro em um repositório. É muito interessante porque os alunos adoram ficar brincando e eles colocam 1, 2, 3, eles vão colocando diversos personagens aqui nesse momento. Eu vou pegar aqui um pinguim e confirmar. Pessoal, eu posso editar também e desenhar o próprio personagem, ok? Mas a gente não tem tempo para isso, então eu vou pegar o pinguim que já está pronto, tá? Depois eu posso colocar um fundo no meu pinguim. Tem que ser de neve, porque é um pinguim, né, gente? Vamos botar um inverno para ele. Muito bem. Olha só, aqui eu tenho o meu pinguim. Vou tirar o tique daqui, coitado. Deixa o tique ali. Vou deixar o pinguim, tá? Como é que eu inicio sempre? Aqui existem os diversos blocos, ó, de movimento, de mudar o tipo de personagem que tem. Para colocar sons, eu posso gravar o meu próprio som, ou posso usar um som que já existe, ok? E outros de contagem, de repetição, de ir mais rápido, e o que para os blocos, ok? Eu quero que o meu pinguim se movimente, eu vou sempre iniciar com a bandeira verde, isso é uma coisa que é do próprio aplicativo, então, toda vez que aperta na bandeira verde, ele vai rodar os blocos que estão junto com a bandeira verde. Então, eu quero que ele caminhe. Vamos fazer ele caminhar.
eu quero caminho para frente, vocês veem que tem um número. É muito interessante porque aqui a gente começa a ver a construção das crianças. Às vezes, bom, eu quero que ele caminhe um passo para frente. A criança vai lá e começa a repetir. Ele não se dá conta, às vezes, de que o número ali embaixo vai fazer a repetição do bloco. Então, são todas construções que a gente pode fazer com os alunos também. Tá? Eu vou devolver. Vou fazer com que o meu pinguim ande 5 para frente e depois suba. Mover para cima. Quero que ele suba 2, porque eu quero que ele chegue lá no tique. Por isso que eu deixei o tique. Vamos lá. Ó, vamos ver se dá certo. Muito bem. Ele chegou lá no tique. Valeu, tique. Gente, o que é o interessante? De ver toda essa parte de construção lógica, ok? Onde você queria ir? Você conseguiu chegar lá? Como é que você chegou lá? Todos esses questionamentos fazer com o aluno, ok? O que vocês pensaram? Porque talvez um dos alunos colocaria 5 dos bloquinhos ali para frente e o outro vai se dar conta que não preciso colocar 5 bloquinhos se eu tenho um número ali embaixo que eu posso trocar. Então, são todas construções interessantes que podem ser feitas com o aluno de inclusão e por estar disponível no tablet, ele pode fazer simplesmente arrastando os próprios bloquinhos nos desenhos, ok? Então, esse daqui é o Scratch Junior, eu posso salvar isso, e a única coisa é que ele, para compartilhar por link, ele é mais difícil, porque como ele é por tablet, principalmente, o compartilhamento dele por link é mais difícil, ok? Mas ele é bem interessante também. Eu tenho ainda 2 minutinhos do tempo de vocês e eu quero mostrar rapidinho para vocês o que é o Scratch. O Scratch, então, é o irmão mais velho, tá? Do Scratch Junior, e ele também está disponível online. E mais interessante, pessoal, por que eu sou uma grande defensora do Scratch? Não tem por que não trabalhar o Scratch. Scratch tem para Linux, tem aquelas versões antigas que rodam. Gente, roda em Windows 95, se for o caso, quase. Então, ele é muito fácil de ser levado para a escola, não precisa ser um computador de ponta, ok? Para trabalhar com Scratch. Ele é offline, ele tem para baixar para ser offline. Então, o Scratch, ele é ótimo para ser trazido para a nossa realidade em sala de aula. E ele vai fazer a mesma coisa do Scratch Junior, só que agora, então, com os blocos escritos. Então, a única coisa é que a criança precisa ser letrada para fazer esse aqui. Ele tem diversas linguagens e tem a opção, ó, que eu queria mostrar para vocês. Eu posso aumentar o tamanho dos meus blocos. Ok? Posso aumentar toda a tela, obviamente. E aumentando a tela. Mas eu posso aumentar os blocos também, certo? Aqui eu tenho o meu gato e eu quero que o meu gato se mova 10 passos quando eu apertar a bandeira verde. De novo, esse daqui com a bandeira verde. Vamos botar um fundo para a gente ver ele se mexendo? Cadê o fundo? Aqui. Interessante que ele tem todo um repositório também. Ok. Vamos lá no meu gato. Então, quando a bandeira verde for clicada, aqui, ó, ele vai se mexendo. O Scratch, ele tem muitas outras possibilidades. Eu posso colocar música, eu posso colocar imagens, eu posso baixar imagens da internet e colocar para dentro do Scratch. Ele tem diversas opções para serem trabalhadas. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é, olha aqui, ó, o menino na cadeira de rodas, ok? Então, ele também tem essa representatividade que, às vezes, os outros não têm, ok? O Scratch, então, ele é muito interessante em função disso,
tá? Pessoal, estourei meu horário, tá aí, a gente vai começar agora a responder dúvidas, ok? Eu gostaria, então, de agradecer vocês por me receberem, por serem acolhedores, ok? E vamos abrir espaço para dúvidas antes de eu dar para mim poder conversar com eles, Maria Adelina. Agradecemos imensamente, né? Aqui no chat, só coisas boas, tá? Todo mundo gostando. E as novidades que tu trouxeste, tá? Então, já pediram para deixar o teu artigo lá na página, também vou deixar, e a tua apresentação também, tá? Vamos começar. O Norberto, lá no início, fez uma pergunta, o Norberto Santos, aproveitando essa contextualização lá do início, qual a diferença de digital e virtual? Acho que gera misturas ou confusões. É o Norberto? Isso? Isso. Qual a diferença entre digital e virtual? Boa pergunta, Norberto. Olha só. Hoje em dia, a diferença entre as duas é muito nebulosa, ok? Vai depender muito em que sentido você está analisando, porque existe hoje autores e cientistas que defendem que não, que as duas sim podem ser sinônimos, ok? Mas existem outros cientistas e pensadores que fazem toda uma diferenciação epistemológica em função dos dois termos, né? Do que seria, então, o virtual e o digital. Porque ele vai muito além, ele vai do o que é real também. Onde está a realidade para poder categorizar algo como virtual, algo como digital? Então, é uma pergunta, vou te dizer que muito complicada, ok? O que a gente geralmente assume, tá? É que a gente sabe pouca coisa e que cada vez mais a gente vai pesquisando mais para ver essas diferenciações. Mas sim, elas existem epistemologicamente. Fernanda, até complementando, né, na área da computação, a gente podia dizer que o digital é aquilo que está gravado, né, aquilo que tu que seria o concreto, vamos dizer assim, o virtual é aquilo que tu vê, né? Lembro da tua fala lá no início da foto de perfil, né? A foto de perfil é o digital, mas o virtual é aquilo que tu quer passar pela com aquela foto. A gente também pode ter, bom, ficaríamos horas conversando sobre isso também, né? Então, só para complementar. Eu ainda tenho mais uma pergunta do Norberto. Ele faz a seguinte, ó. Professora, como você costuma propor essa atividade com as turmas, com questão do Scratch, tá? É mais livre ou mais dirigido? Quanto tempo, né, são direcionados para essas atividades? Eu acho que são perguntas bem pertinentes de atividades. Se tu puder passar a tua experiência. Tá. Assim, uma coisa que eu cheguei como conclusão, assim, depois de trabalhar muito tempo com Scratch, foi que não adianta a gente querer uma atividade que eu comece hoje, termine hoje e eu nunca mais vou trabalhar com isso na minha sala de aula, tá? Quando a gente trabalha com tecnologia, pessoal, honestamente, isso não existe. Ou para que exista resultados que sejam construtivos é um pouquinho mais difícil, ok? Porque tem toda aquela parte de conhecer a tecnologia, de se adaptar com ela, para daí então começar a fazer construções cognitivas com ela, ok? Então, tu perguntou da minha sala de aula, como é que eu faço? Geralmente, elas são mais abertas. Eu sou prof de matemática, mas eu tenho aquela concepção que, assim, a matemática ela é um instrumento. Ela vem para acrescentar algo de uma construção que eu já estou fazendo, ok? Então, sim, eu vou trabalhar com o que eu preciso do conteúdo, mas eu sempre uso ela como
um meio e não um fim. Então, geralmente, a temática é livre, ok? Eu dirijo se eu quero uma animação, se eu quero um jogo, até porque se não deixar eles totalmente livres, também a gente sabe que não funciona, né? Mas geralmente eu dirijo nesse sentido, assim, se eu quero uma animação, se eu quero um jogo, se eu quero uma experiência, uma simulação, ok? Mas eu deixo livre para eles fazerem. E não dá isso de fazer em dependendo do projeto, 3, 4 aulas a gente consegue, ok? Dependendo do tempo que a gente tem disponível dentro, porque o que eu faço nas minhas aulas geralmente, tá? Digamos que eu tenho um período. Meu período, eu não sei quanto é o de vocês, mas eu tenho geralmente períodos de 50 minutos. Então, assim, eu faço, às vezes, 30 minutos de uma atividade que eu preciso fazer, que é fixo do meu programa, ok? E depois eu deixo um tempo ali no final, onde todo mundo tem o acesso e a gente vai trabalhar sobre as discussões da tecnologia, ok? Ou então, se eu acho que é uma coisa que precisa de muito auxílio para o aluno, que ele não está conseguindo alcançar, ok? A gente até reserva uma aula, mas nunca é apenas isso, a gente sempre procura fazer intercambiado com as outras atividades, ok? Mas sempre de uma forma contínua. E geralmente os primeiros projetos que a gente faz, eles sempre são mais simples. Igual quando nós vamos utilizar uma ferramenta, quando a gente vai utilizar pela primeira vez, a gente vai fazer algo simples. Quanto mais a gente vai utilizando, a gente cria gosto e se identifica com ela, e nossas produções também vão ficando mais profundas. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Alguma interação? Vocês viram que o importante é o aluno saber o que ele está fazendo, né? A tecnologia é um meio, então ele tem que ter um propósito. E o Scratch, eu sou apaixonada por ele, né? Gosto muito, acho que pode trabalhar, coloquei ali no chat, né? Ele pode ser trabalhado em qualquer etapa do desenvolvimento, com crianças pequenas, maiores, crianças com deficiências também pode ser trabalhado com idosos também, terceira idade, porque ele traz muito essa questão da criação. E se o aluno tem, né, se o grupo que está trabalhando tem esse propósito, ele sabe o que ele precisa fazer, se torna mais interessante ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, o Scratch, ele é incrível. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou uma defensora até não poder mais do Scratch. Ó, interessante aqui a colocação da Eliana, ainda do termo virtual, né? O professor Ramon colocou lá que virtual e digital é falar do sexo dos anjos, né? A Eliana nos colocou eu entendo o termo virtual como um espaço de integração e digital com os conteúdos trabalhados no espaço virtual, ou seja, virtual como um ambiente. Daria para fazer outra discussão. E assim, gente, é bem interessante que sim, nós temos diversas oportunidades, diversas ferramentas, ok? Toda ferramenta, ela é uma ferramenta digital, ok? Se ela vai ser cognitiva, vai depender da utilização que a gente faz dela, que nós fazemos dela. Eu posso utilizar o Docs, vamos pegar o Google Docs, que é muito interessante. Eu posso utilizar ela como uma ferramenta digital, como se fosse apenas um bloco de notas que eu estou escrevendo lá, ou eu posso usar ela como uma ferramenta cognitiva digital, onde eu vou fazer todo um portfólio vivo, uma construção viva, onde eu vou poder trocar ideias, onde eu vou poder até por que não colocar experiências, fazer testes de hipóteses e compartilhar ela com os outros. Então, é isso que tem que ficar muito claro. Para a ferramenta ser cognitiva, ok? É muito mais uma habilidade
intelectual de como nós utilizamos ela, do que propriamente uma diferenciação do que é ferramenta digital, o que é ferramenta cognitiva. Pessoal, vocês viram que tem a Fernanda disponibilizou ali a página dela também. Vou colocar ali no chat para vocês, tá? É fernandasapiras.com.br, que vocês podem também ter mais algumas informações, né, do que foi apresentado aqui para nós também. Posso fazer uma propagandinha, Maria Adelina? Claro, esteja à vontade. Gente, vocês querem utilizar o Scratch, querem utilizar o Scratch Junior, depois não tanto para inclusão, porque é mais no sentido de programação, nós temos o Scratch para Arduino para trabalhar escolar, né? Questão de inclusão escolar, mas inclusão digital, sim. Isso, exatamente. Sim, claro, com certeza. Porque o Scratch for Arduino, ele é para robótica, então precisa um pouquinho mais de conhecimento nesse sentido que eu quis dizer, né? Mas quem quer trabalhar com Scratch, Scratch Junior, Scratch for Desktop, que é aquele do Scratch normal com os blocos escritos, basta entrar em contato, manda um e-mail que a gente está sempre disponível para ajudar. A gente quer que o Scratch se dissemine, cresça e apareça em todos os lugares, porque é uma das ferramentas mais simples, mais básicas, e tem para Linux, tem offline, tem também online, para quem tem uma conexão boa na escola. Então, ele tem diversas opções que podem ser trabalhadas. Manda uma mensagem, entre em contato, que a gente está sempre fazendo formação de professores quanto a isso também nas escolas. Ok. O link das ferramentas eu vou disponibilizar a apresentação da Fernanda, então, na página da disciplina, e aí ali já tem todos os links, né? Tem os links, tem os QR Codes, então vocês vão ter acesso a tudo que ela falou aqui, né? Que ela apresentou, vocês também vão poder visualizar. Coloquei o site também do Scratch Brasil, também é outro, né? Que vocês podem entrar e ter maiores informações. Além da página da Fernanda, é claro que eu também vou deixar lá disponibilizada para vocês. Tá? Então, acredito já cumprimos o horário, Fernanda, isso é uma coisa muito boa, tá? Conseguimos ficar em 1 hora. Então, agradeço a participação de todos novamente, agradeço a participação da Fernanda. Fernanda, muito obrigada por compartilhar um pouquinho dos teus saberes conosco, né? Ficamos muito contentes, tá? E vamos entrar em contato contigo, eu com certeza, né? Nós participamos do mesmo grupo também, né? Mas vamos entrar em contato para, quem sabe, outras lives, uma live só do Scratch, né? Daqui a algum tempo, né? Então já fica... Exato. Então, de repente, outras disciplinas, né? Que vocês vão ter na pós também a gente pode fazer. E fora isso também a gente pode combinar. Então, aí seria mão na massa, né? Para vocês aprenderem. Então, agradeço imensamente a todos. Novamente, obrigada, Fernanda. Obrigada ao Ramon. Obrigada aos nossos intérpretes que estão aqui. Tá? Então, finalizamos a nossa live de hoje. Muito obrigada a todos. Gente, muito obrigada por me receber, adorei estar aqui. Chamem sempre, estou sempre disponível, ok? Para trocar experiências com vocês. Da próxima vez a gente vai fazer uma coisa mais de troca, de construção mesmo.